E vamos continuar. Nos meus livros, nós abordamos basicamente 7 centros de força, que são até o genésico. Mas tem dois que merecem ser também incluídos, até porque tem circunstâncias de passes que ou consideramos mais esses dois, pelo menos eles, ou fica difícil a gente encontrar uma solução efetiva. Esses dois são, o primeiro é o centro, se a minha companheira apertar ali o botão, pronto. O primeiro é o humeral, que é um centro que fica no alto da coluna, e este centro, quem primeiro colocou ele no meio espírita foi Carlos Torres Pastorino, num livro muito antigo chamado Técnicas de Mediunidade, e ele aventou a hipótese, colocou não como hipótese, mas como realidade do centro humeral. E é um fato a existência do centro humeral. Tanto que na maioria das reuniões que tem trabalhos mediúnicos, quase que invariavelmente se trabalha o centro humeral, porque ele tem muita relação com espíritos imperfeitos. Apesar de que no coronário nós temos a conexão com espíritos superiores, os espíritos imperfeitos, normalmente eles nos acessam via humeral. Então o humeral ele tem várias revelações interessantes. Uma delas é que ele está associado diretamente à medula e, portanto, a todo o sistema nervoso central. E, em alguns casos, a ação sobre o humeral bem feita se consegue grandes resultados em muitas áreas em que, às vezes, até a própria medicina tem dificuldade de trabalhar. Tem uma doença que eu até falei rapidamente nela ontem, que são as escleroses, dentro do campo das escleroses, que é a esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, progressiva, irreversível e fatal. Você vai perdendo a sensibilidade dos membros, pernas, braços, depois você vai perdendo a sensibilidade do próprio pescoço, vai perdendo os movimentos, depois perde as funções neurovegetativas, e chega a um ponto em que você já praticamente não movimenta mais nada a não ser os olhos. E, neste momento, no seu corpo, no automatismo, praticamente só funciona a respiração e batimentos cardíacos, até que, num determinado momento, para. E para pelo avanço da própria doença. Eu comentava ontem de que essa doença ela tem um fato complicado, que é o de você permanecer lúcido o tempo inteiro. Então você sabe que vai desencarnar, você vê a cada dia seu estado piorando e piorando e piorando, e você não tem jeito. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer alimentação externa, vai ter que ter evacuação externa, depois vai para oxigênio, e até que uma hora nem assim resolve mais, você desencarna. E dentro da esclerose lateral amiotrófica existem variantes, como em quase todas as doenças. A mais complicada das esclerose lateral amiotrófica, que no Brasil é conhecida com a sigla ELA, E-L-A. A ELA, a mais complicada, é a chamada ELA bulbar. É quando essa esclerose ela começa a partir de uma ação ou de uma disfunção na estrutura do bulbo cerebral. Então ataca logo diretamente o sistema a partir da medula, e a partir daí o negócio se complica. A medicina de hoje estima que a esclerose lateral amiotrófica ela tem a inclemência de durar de 9 meses a 15 meses. Então, normalmente, quem tem uma esclerose lateral amiotrófica bulbar sabe que vai viver no máximo 15 meses. E o pior de tudo é que a medicina não tem nada até hoje que estacione quando ela é bulbar. Em alguns outros casos, ela até consegue dar uma boa prolongação de vida, mas com o tempo tudo isso vai progredindo. Não temos na história da medicina nenhum caso de reversão, por menor que seja, na esclerose bulbar. Mas em Aracaju, há 2 anos, apareceu um paciente com ela. Ele já estava sem movimento de pernas e braços, e o paciente com mais 2 complicações graves. Um paciente que não acredita em nada nem em ninguém, e ainda por cima revoltado com a vida. E só depois se soube qual era a causa da revolta dele. Ele teve um filho numa relação extraconjugal,
E quando ele adoeceu, ele quis ver o filho. E aí, para ele ver o filho, como ele já estava sem movimentos, ele teve que confessar para a mulher o problema de ter tido esse filho fora da relação, e a mulher simplesmente não o perdoou e não admitiu em nenhum momento que ele visse o filho. E aí isso agravou. O quadro de doença já era grave, sua descrença e a sua revolta, até porque ele não tinha mais o direito de ir e vir por conta da própria doença, e ainda por cima os próprios traumas aí inseridos, isso tudo se agrava com uma presença de uma depressão profunda. E uma depressão profunda mais complicada ainda, porque como ele não tendo mais movimento nem de braços nem de pernas, ele não podia nem ao menos se permitir se matar. Então veja que coisa complicada é o quadro. E este quadro caiu no grupo de tratamento magnético lá de Aracaju, que é dirigido por Adilson, e a gente trocou algumas ideias, porque eu já falei em vários lugares que era uma doença que eu tinha muito cuidado e muito interesse em estudar, que era a esclerose lateral, por conta de uma amiga que eu tenho, já desencarnada, e que ela sofreu dessa bendita ELA. E era interessante porque eu apliquei passes nela durante muito tempo, e quando eu aplicava passes nela, ela tinha a pressão, a hipertensão, no caso dela, ficava controlada, os aspectos digestivos voltavam a funcionar, o sistema nervoso dela se relaxava, ela ficava bem mais tranquila, e ainda por cima ela desaparecia dela os quadros de febre, que eram muito altos e muito constantes. Mas como eu viajo muito, quando eu viajava, a pressão subia, o problema digestivo complicava, tinha febres e ela se tornava uma pessoa mais irascível, e as próprias enfermeiras no hospital ficavam meio impacientes com ela. E como ela já só tinha movimento de pescoço a essas alturas, todo o contato dela conosco era através de um raio laser que era colocado na testa e que ela apontava para uma lousa onde tinham as letras do alfabeto, e ela então fazia as frases apontando letra por letra, mas como o próprio movimento do pescoço agravou, até isso passou a ser muito difícil a comunicação. Ela ouvia, entendia tudo, mas não podia dar resposta. E eu tentei absolutamente de tudo para tentar ver se pelo menos eu parava a ela. Tentei, honestamente, de tudo. Tudo que eu sabia e que eu não sabia. E surtia totalmente infrutífero tudo o que eu fazia. Eu não consegui descobrir absolutamente nada, nada. A não ser esses efeitos colaterais da doença, que nela eu conseguia reduzir muito. Tanto que, em tom de brincadeira, eu costumo dizer que eu me sentia ao máximo quando eu viajava e chegava e ia visitá-la no hospital, porque as enfermeiras, quando me viam, faziam maior festa. Oi, Jacó, Jacó. E eu pensava que é porque elas me achavam bacana, mas não era não, porque como eu aliviava o quadro clínico pior, então era ótimo quando eu chegava, né? Mas, brincadeiras à parte, eu estava viajando, estava até fora do país, num dia 1º de maio, quando minha mulher me ligou dizendo que ela tinha desencarnado. E eu fiquei muito triste por ela ter desencarnado sem eu nem ao menos estar ali por perto, por alguma forma. Não sei, não faria grande diferença, mas era uma pessoa que eu gostaria de ter estado perto quando desencarnou. E quando ela desencarnou, a primeira vez que eu mentalmente a evoquei, eu disse para ela, disse, você sabe o quanto isso é ruim. E você vai ter que estudar aí no mundo espiritual e vai ter que vir me ajudar. Por enquanto, a minha preocupação continua sendo ainda a depressão. Mas um dia eu ainda vou parar para ver direitinho a questão das escleroses. Mas o meu amigo Adilson se viu de repente com esse caso que eu estava contando. E a gente trocou ideias, e como ele tinha um quadro de depressão grave, eu digo, vamos começar com a terapia da depressão, e logo em seguida, numa primeira oportunidade, a gente vai tentar algumas variantes. E eu disse para ele, você conta comigo para saber o que não deve fazer. Porque o que eu tentei e não resultou, isso eu lhe digo. Então vamos descobrir outros mecanismos. E para espanto geral, 3 meses depois de começar a terapia com este paciente de esclerose lateral amiotrófica bulbar, esse homem começou a movimentar as mãos. E com mais um mês ele começou a andar portando muletas. Nunca na história da medicina isso aconteceu. Nunca, até hoje. Mas aconteceu com o magnetismo. Então, o magnetismo pode sim atuar no sistema nervoso. É um caso único. Depois o paciente voltou a ter crise, ele voltou a se revoltar com tudo, porque ele continuava sem admitir que não pudesse ver o filho. A mulher cercou e não deixou de jeito nenhum o filho ter acesso a ele, nem ele ao filho.
E ele então se entregou. Ele disse: eu não quero mais fazer nada. Ele rejeitou receber os passes, agravou de novo todo o quadro, mas a despeito disso, ele ainda continua encarnado num prognóstico que nunca poderia passar de 15 meses. E quando ele começou a terapia, ele já tinha meses que estava na esclerose lateral amiotrófica. Por que um caso desse é relevante? É relevante porque a gente vê que há possibilidades. Existem condições de nós atuarmos. No caso específico de um paciente com ELA, a função do centro humeral é fundamental. Você não tem como trabalhar uma ELA, uma esclerose lateral amiotrófica, sem ter acesso ao sistema bulbar e, portanto, sem ter acesso ao humeral. É aquela situação, no meio espírita, nós queremos fechar muito determinadas portas e colocar muitos rótulos e nos esquecemos do paciente. E é o paciente quem vai ter que indicar essas necessidades. Porque enquanto eu não tenho um paciente desses, eu posso até me dar o luxo de dizer que pouco me interessa o bulbar, o humeral. Mas pode chegar uma hora que eu precise, e tem horas. Quer ver um momento em que nós precisamos saber do humeral? Numa reunião de desobsessão, em que o médium incorporou algum espírito violento, o espírito já saiu, já foi retirado, e ele fica dizendo: ai, mas eu não aguento, eu não consigo abrir os olhos, está pesando muito, ai, eu estou sofrendo. Meu irmão, isso é animismo, porque o espírito já foi embora. Isso não é animismo, é animismo no sentido real da palavra. Você está com uma carga anímica muito densa, por conta da presença do espírito e por conta de toda a manifestação fluídica que ali houve. É preciso que essa carga fluídica seja dissipada. E onde é que ela está? No humeral. Muitas vezes as pessoas numa reunião mediúnica querem incorporar e não conseguem. E aí alguém que é magnetizador ou passista começa com a mão no alto da cabeça. E de tanto tempo parece que o braço cansa, aí o braço vem aqui para trás e as mãos param sobre o humeral. E a gente não se dá conta de quando a mão para sobre o humeral, o médium estava... fale, meu irmão. Venha em nome de Jesus. Não vai falar. Aí a mão para no humeral. Daqui a pouco acontece o fenômeno. Por quê? Olha que lógica. O centro humeral como centro de campo magnético, quando você faz uma grande imposição, isso corresponde a um concentrado. Concentrado significa uma ampliação de um campo. Na hora que você amplia o campo, favorece a que o espírito estabeleça a comunicação. Explicação extremamente lógica, racional e precisa. Mas a gente não se dá conta disso. Aí na hora o espírito vai embora. Ou então vamos imaginar um espírito daqueles: ninguém me tira mais daqui, eu não saio, seus bruxos, seu isso, seus aquilo. E a gente fica: meu irmão, coisa nenhuma. Meu irmão, você vai sair em nome de Jesus? Em nome nem de Jesus, nem do capeta eu não saio. E aí a gente começa a se apavorar na reunião mediúnica. Meu irmão, já está na hora de terminar. Vocês podem terminar porque daqui eu não saio. E aí o que a gente faz? Manda matar o espírito? Como? Se ele já está morto. Né? Dá um tapa no médium? Para quê? Que violência? E aí, o que a gente vai fazer? Né? Não, tem gente que tem umas técnicas boas. Fecha o nariz e a boca... Aí o espírito sai, ou o cara morre. Então não tem jeito. Mas isso não é prática espírita, nem muito menos cristã. E aí o que a gente faz? Muita gente, no desespero, não sabendo o que fazer, está aqui atrás. Olha, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai... eu vou nada, você pode fazer o que quiser. Você está me arrancando, eu vou, mas eu volto. E foi embora. Na hora que eu comecei a dispersar, onde? No humeral. Por quê? Porque eu dispersando, eu começo a diminuir o campo magnético. Diminuindo o campo magnético, eu diminuo o campo de atração. Diminuindo o campo de atração, chega uma hora que o espírito se desprende. A gente faz isso maquinalmente e não porque raciocina. Mas a gente poderia raciocinar e fazer isso agora com a razão. Aí você chega num centro espírita que não pode movimentar as mãos, coitado do médium, ele não quer mais ser médium. Por que ele não quer mais ser médium? Porque ele baixa, recebe um espírito barra pesada, todo mundo vai embora. Mas a reunião foi uma beleza. Beleza nada, eu estou torto. Mas você está fazendo a caridade. Que caridade, coisa nenhuma. Tem uma palestra minha, eu faço várias palestras também sobre mensagens do Evangelho. Acho que deu para vocês perceberem isso. Tem uma que uma vez eu fiz, e
teve umas pessoas que não gostaram. Eu digo, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Eu disse, eu sigo Jesus na maior moleza do mundo, mas não pensa que é porque a minha cruz é maneira, não. Eu é que sou inteligente. Quando eu digo isso, o pessoal já fica meio... Porque ele disse que eu tomasse a minha cruz, mas ele não disse como. A minha cruz, primeira coisa, eu coloquei uma almofada aqui, para ela não ferir meu ombro. E lá no pé da cruz eu coloquei umas roldanas com amortecedor. Então eu vou e elas vão ali, ó, só acomodado, eu não preciso carregar aquele peso todo ferindo o meu ombro. Agora, quem quer carregar a cruz do jeito que está, sem nem ao menos dar uma lixada, um polimento, aí é problema de vocês. A minha cruz, quando chega aqui no lugar do ombro, ela é roliça, ela tem uma curvinha assim para encaixar bem direitinho. Ele disse que eu trouxesse, ele não disse como, então por que eu tenho que trazer ela bruta? Eu trago ela bem aprumadinha. Mas é lógico, tem gente que diz assim, Jacó, você vai me dar um passo aqui no final, porque essa cadeira está acabando comigo. Eu digo, problema seu e da cadeira, eu não tenho nada com isso. Mas na hora que eu pensar em que eu vou fazer um curso de colocar 4 horas a pessoa sentada, eu tenho que pensar que a cadeira também tem que ser pensada, porque senão diz, olha, quem quiser fazer meu curso pode ir, mas a cadeira é cruel. Aí tem gente que vai trazer uma almofada, tem outros que ficam deitados, não sei o que, tem de tudo, né? Cada um dá seu jeitinho, tem gente que fica em pé lá no fundão para não dormir, essas coisas. Mas o centro humeral dá para perceber como isso é importante, e aí no meio espírita ninguém fala disso, a gente trabalha. E o centro humeral ele é importante em tudo. Quem já assistiu luta de boxe ou luta de ringue, na hora que dá um intervalo, qual é a primeira coisa que se faz com os lutadores? Se mete uma ducha gelada aqui no humeral, no alto da coluna. Dá uma revigorada violenta. Quando a gente chega muito cansado, um dia quente, de calor, a gente estafado, a gente quer tomar um banho. Como é que é o banho que a gente quer tomar? Um banho em que caia um jato de água, aí a gente faz assim para... Nossa, quando bate aqui, chega... casa boa, a gente sai debaixo do banho, 0 quilômetros de novo. No humeral. E a gente nem se dá conta disso. Então o humeral ele tem muitas funções. E, entre as outras funções, tem uma que depende do próximo centro, e aí, quando eu falar do próximo, depois a gente junta esses dois, que é o centro básico. Esse centro básico, quem trouxe ele para o meio espírita foi Edgar Armond. O defeito de Edgar Armond, mais um com quem eu vou brigar do outro lado. O defeito de Edgar Armond foi ele não ter explicado as coisas. Ele colocou um monte de regra e não explicou nada. Para isso você faz isso, para aquilo você faz aquilo, para isso você faz aquilo. Se deixassem eu fazer um curso de passes do jeito que ele ensinou, eu numa manhã dava um curso de passes completo. Eu dizia, olha, vocês vão fazer assim isso, vocês vão fazer assim isso, e na hora que der errado o problema é seu. Porque não tem nenhuma explicação. Então, para mim, essa foi a falha de Edgar Armond. Ele colocou um monte de regras e técnicas, mas explicação de por que funciona ou por que não funciona não existe. Eu, como sou engenheiro de formação de engenharia, então aquelas pessoas que gostam de... Não, mas peraí, mas isso daqui por quê? Isso por isso? Mas peraí, isso por isso, então vai resultar no quê? Vai resultar naquilo. Então, para mim, não me satisfaz esse tipo de leitura. Eu tenho que entender. Tanto que aqui eu vou fazer um outro parêntese. Amanhã, quando eu for embora, se alguém que está aqui fazendo esse encontro conosco disser, eu vou fazer isso porque Jacó disse, por favor, me esqueça. Eu gostaria que qualquer pessoa que tentasse qualquer experiência ou qualquer modificação, faça porque ou vai testar ou porque entendeu e vai ver se funciona. Porque se você fizer porque eu disse, amanhã você vai fazer diferente porque o outro disse, depois porque o outro disse, e daqui a pouco você não sabe mais o que fazer. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque você tem que entender o mecanismo e depois tente e veja, verifique, não tenha medo. Ah, mas ele disse que era assim e não, comigo deu errado. Deu errado? Examine por que deu errado. Tem que ter uma razão. Não existe erro sem causa. Assim como não existe acerto sem justificativa. Então, tentem, experimentem, vamos ver em que é que isso resulta. Não vão, por favor, dizer, não, mas nós somos seguidores de Jacó. Não façam isso, porque vocês vão ficar sozinhos no meio do mundo, que eu vou embora e vocês vão ter que se virar. Então, cada um seja servidor da sua própria consciência, da sua própria sabedoria. Entendam, tentem entender o mecanismo. Depois de entender o mecanismo, a gente tem como se desenvolver. Agora, sem entender o mecanismo, a gente vai ser repetidor de fórmulas. E fórmula por fórmula deixa do jeito que está.
O nosso erro talvez seja porque a gente está em cima de fórmulas sem serem testadas. E como a gente não testa nada, a gente termina aceitando. Eu aceito essa, você aceita aquela e ele aquela outra. Quando o ideal é a gente experimentar tudo isso. O Edgar Mon falou do centro básico. Mas ele disse que o centro básico ele tem uma função de fazer a ligação com Kundalini e que ele está assumindo algumas funções que são do esplênico, o que eu não concordo. Só que ele diz isso e também não entra em muitos detalhes. E ele chega a falar que a gente deveria desenvolver Kundalini, que eu também não concordo. Porque o Edgar Mon acha que desenvolver Kundalini é você colocar a mão aqui e ali por tanto tempo e daqui a pouco a Kundalini começa a ser despertada. O que seria muita inteligência nossa, porque no Oriente, onde existe o desenvolvimento da Kundalini, os grandes mestres, gurus que desenvolveram isso, levaram no mínimo 20 anos para conseguir. E não é 20 anos para ensinar, não, é 20 anos para em si conseguir fazer essa Kundalini funcionar. Aí nós aqui fazemos, coloca a mão aqui, outra aqui, está resolvido o problema. Ou aquele povo é burro demais, ou nós estamos totalmente equivocados. Por sorte, nós estamos equivocados. Porque a energia da Kundalini é uma energia extremamente perigosa, porque é muito densa. É uma energia que está na confluência entre o básico e o genésico. O básico e o genésico são os centros de mais baixa frequência. Portanto, são as energéticas mais densas. E se você tem trânsitos dessas energias sem domínio, você vai se comprometer com elas. Tanto que o próprio Edgar Mon diz, muita gente tentando desenvolver a Kundalini chega à loucura ou ao suicídio. Ora, se leva à loucura e ao suicídio, então é melhor a gente ter muito cuidado com essa energia. E a principal função do básico, o Edgar Mon não falou. Qual é a principal função do básico? Fechar o circuito energético. Porque a energia vem coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e depois desaparece. Alguns dizem desce e vai para o centro da Terra. Não é verdade. Porque ela continua dentro do seu próprio circuito, assim como o nosso sangue. Assim como a respiração, além de nos manter vivo pela própria respiração, tem também a função de renovação do ciclo sanguíneo. Então, toda hora que eu inspiro, eu coloco oxigênio, toda hora que eu expiro, eu devolvo para a natureza o gás carbônico. Então, os fluidos vêm até o genésico. E depois eles transitam para o básico. O básico deve estar anotado aí, ele é da mesma frequência do genésico. Então, não há nenhuma dificuldade dele passar de um para o outro. Não há nenhuma necessidade de transformação. Quando ele chega no básico, o básico agora sim faz uma reconversão energética. Ele é muito denso, ele agora refina o fluido para mandar para a próxima escala. E a próxima escala é o humeral. E o humeral ele está aqui praticamente de frente com o laríngeo. Só que o laríngeo é de alta frequência. E o humeral é de frequência igual a do cardíaco, é de média frequência. Não sei se vocês viram na lâmina anterior, mas minha amiga pode voltar aí, o humeral, ali lá em cima logo. Mediana frequência, que é a frequência do cardíaco. Inclusive, muitas vezes a gente tinha a sensação de que o laríngeo e o humeral estariam no mesmo padrão de frequência. E é ótimo que não esteja. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando um paciente pela frente e precisamos acessar o humeral que está às costas. E a gente pode acessar o humeral pela frente. E como é que a gente tem essa segurança? Na hora que você detecta a densidade aumentada da frequência. Então você pode estar aqui no laríngeo e de repente você sente que é como se sua mão tivesse atravessado. E você diz, bom, agora eu estou lá nas costas. E se você pega um paciente sensível, ele diz, olha, você está com as mãos nas minhas costas agora. E a sua mão continua na frente. Sinal de que você está agora acessando o humeral. E isto é muito prático na hora da vivência dentro de uma cabine de passes. Você precisando trabalhar o humeral e por algum motivo não tem como ir para as costas ou pedir que o paciente se vire. Então você tem como trabalhar o humeral pela frente. Ok. O que acontece? Então o fluido vem do básico, baixa densidade, para o humeral, média densidade. O humeral reprocessa outra vez e manda ele agora de volta lá para o coronário em alta frequência.
Alguém pode perguntar, e entre o básico e o humeral não existe mais nenhum outro centro? Existem vários. Mas como nós estamos estudando apenas os principais, a função do básico é recondicionar o fluido para média frequência, o humeral recondiciona agora para alta frequência, para poder fechar o circuito. Surge aqui uma pergunta que não cala na cabeça de ninguém. Mas ainda há pouco você falou que os passes são aplicados de cima para baixo, da alta frequência para a baixa frequência. E quando nós precisamos aplicar as costas para fazer a reconversão, é de cima para baixo ou é de baixo para cima? E eu já vou responder, é de cima para baixo do mesmo jeito. E aí fica a pergunta, mas como assim? Eles não estão no refluxo, eles não estão vindo de baixo para cima? Um exemplo da engenharia, que é extremamente convencional para todo mundo, é uma casa que tem uma caixa d'água e tem uma cisterna. A cisterna está lá embaixo, com uma bomba, e a caixa d'água está lá em cima. E eu preciso mandar a água da cisterna lá para cima. A bomba, ela está lá embaixo da água, soprando ela para cima, ou a bomba está aqui em cima e comprimindo a água lá para baixo? Ela comprime lá para baixo e, sob pressão, agora ela sobe. É algo mais ou menos semelhante que acontece com o sistema do circuito vital. Se você, às costas, inventar de fazer de baixo para cima, você vai congestionar os centros do mesmo jeito. Então, não importa se você está trabalhando na frente ou nas costas. Se você for trabalhar passes longitudinais de grande corrente, serão sempre de cima para baixo, porque é dessa maneira que a natureza está estabelecida para funcionar. Okay? Isso vocês não precisam acreditar, isso vocês podem experimentar. Agora, como experimentar isso num paciente indefeso é falta de caridade, falta de respeito, deixe que experimentem em você. Deixe alguém fazer em você. Aí você vê se dá certo ou se dá errado. Porque a gente fazer no outro e mandar o outro embora é muito simples, mas não resolve. O que resolve, então, é fazer. E eu não estou dizendo isso por força de expressão, não. Eu, como pesquisador, eu tanto sou o experimentador quanto eu sou o cobaia. Eu me permito tudo. Se alguém me perguntar, já que você recebe passe com qualquer pessoa, para fazer experimentação, sim. Para resolver um problema meu, não. Eu não deixo qualquer pessoa aplicar passes em mim. E aí alguém diz assim, não, lá na casa espírita qualquer um aplica qualquer um. Isso é na sua casa espírita. Do contrário, eu particularmente, eu não recebo passe com qualquer pessoa. Eu não sei o que a pessoa vai fazer. Eu entendo de magnetismo. E se ela me complicar a vida? Tem um centro espírita que já me convidou para ir uma segunda vez e eu não fui. E eu falei para o presidente que eu não voltaria e disse o porquê. O centro ele tem uma arquitetura estranha. Você tem que entrar, para você chegar no salão, você obrigatoriamente passa pela sala de passes. Não tem como você entrar de outra forma. Então, a primeira sala que você entra no centro é a cabine de passes. E, portanto, todo mundo tem que receber passes. E eu, no dia que cheguei, eu disse para ele, olha, eu preferia não receber. Ele disse, não, mas não tem como, aqui todo mundo recebe. Eu disse, mas eu não vim para receber passes, eu vim fazer palestra. Ele disse, mas não leve a mal, você vai ter que receber passes. Eu digo, tudo bem, se eu tivesse sabido antes, eu não teria vindo, mas como eu já estou aqui, ele olhou para mim e não me entendeu. Mas eu me sentei, recebi o passe e entrei, com uma dor de cabeça que não tinha mais tamanho. Porque a pessoa só trabalhava em posição. E, por algum motivo, ela me caprichou mesmo na imposição. Ela deve ter dito, esse é o expositor, então vou dar bons fluidos para ele. E deu. Mas foram bons fluidos que me fizeram mal. E eu passei a palestra toda com uma dor de cabeça terrível. E só quando eu cheguei de volta com o pessoal que me levou foi que eu pedi que me fizesse um dispersivo. E eu depois, com toda honestidade, liguei para o presidente e disse para ele que só voltaria a falar na casa dele se me fosse dada a permissão de não receber passes. Mas se eu tiver de receber passes para fazer uma palestra, doravante eu não vou mais. Que é uma questão de defesa, eu me conheço. E eu me conhecendo, eu não posso simplesmente me colocar de brincadeira. Se for como pesquisa, tudo bem, aí eu aguento qualquer coisa, mas eu não estou precisando de passe, não estou pedindo passe, não quero passe. Por que eu tenho que receber passe? Só porque a casa determina? Eu não aceito, então eu não vou nessa casa. Eu sou muito assim. Sei que pouca gente é assim, mas eu sou desse jeito. Ok, então os passes fecham um circuito. Eles começam no coronário e terminam no coronário. Não é uma coisa que se perde. Mas um dia,
e eu disse já aqui que eu ia falar vários assuntos, esse é um dos que eu prometi. Um dia, eu estava com um problema sério lá no Leão. Nós tínhamos 5 pacientes que tiveram uma melhora boa no tratamento magnético, mas depois de um certo tempo, o tratamento parou, ficou estacionado. Não melhorava, não piorava, não progredia, era aquela coisa. Lógico que existe a possibilidade do paciente estar atrapalhando a terapia. A gente não tem acompanhamento. Mesmer foi quem fez certo. Para quem ainda não leu a história de Mesmer, ele tinha uma clínica em que ele internava os seus pacientes. Então ele cuidava desde a alimentação, hora de dormir, hora de acordar, o que fazer, o que ler, o que ouvir e que tipos de tratamentos deveria fazer. Então ele tinha total controle. Nós não temos como fazer isso. Então as pessoas vêm no centro espírita, recebem um passe, vai embora, uma semana depois volta. O que ela fez ao longo da semana, se ela quiser dizer, tudo bem, mas se ela não quiser dizer ou simplesmente quiser colocar mentiras, a gente não tem como avaliar. Então existe uma possibilidade do paciente atrapalhar a terapia. Mas eu prefiro começar achando que o problema é nosso. Nós, como magnetizadores, por que temos 5 casos que não progridem? Qual a razão disso? Desses 5, 3 foram resolvidos com orientação do espírito e os outros 2 tivemos que investigar junto ao próprio paciente. E olha que coisa, como são os espíritos superiores, que eu acredito que sejam, no mínimo, iguais a gente. É daí para cima, para baixo eu acredito que eles não são. Na reunião nossa, nós temos lá, o nosso grupo tem uma reunião de evocação a cada 15 dias, sempre aos domingos. E nós evocamos muito alguns espíritos. Por quê? Porque precisamos de resposta para muitas coisas que não tem canto nenhum, não tem livro, não tem ninguém com experiência, não tem nada. Então, eu não tenho a quem perguntar, eu vou perguntar a quem? A eles. Mas só que eles são extremamente parcimoniosos para responder. Tem horas que me dá nervoso. Tem horas que eu digo, olha, eu acho que vocês estão brincando com a gente, porque não é possível. Eu não vou acordar, não. Eu vou falar mais baixo, porque o sono está bom. Vocês sabem que eu tenho uma teoria, eu tenho várias teorias. Eu tenho uma teoria que a melhor parte da construção do corpo humano é o pescoço. Não existe nenhuma parte do corpo humano tão perfeita quanto a do pescoço. E às vezes, fazendo o curso, é que eu vejo que é mesmo. Porque tem gente que está aqui, ó, e não quebra. Como é que essa coisa não quebra? Porque se quebrar, o cara fica paralítico dali para baixo, né? Então acho que foi por isso que Deus caprichou quando fez o pescoço da gente. Agora, o que tem é que nós somos muito ingratos. Eu nunca fui em nenhum centro espírita, nem em nenhum evangelho no lar. E olha que eu vou muito. Eu nunca ouvi ninguém na hora da prece dizer, Senhor Deus, muito obrigado pelo meu pescoço. Mas ninguém agradece pelo bendito do pescoço. É quem segura nosso juízo, nosso cérebro, nosso tudo. E a gente não está nem aí para ele. Pelo contrário, a gente está lá numa reunião e está lá jogando ele para um lado, joga para o outro. E olha, às vezes eu digo, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E não quebra. É bom, o pescoço é bom. Aqui teve uma pessoa que já me demonstrou isso. Eu pensei que a cabeça ia rolar para trás, mas não rolou não, está lá boazinha, tranquila, que é uma beleza. Agora que a cabeça não rolou e a pessoa já está acordada, vamos continuar com o assunto. Eu chamo um espírito e digo, meu irmão, acontece o seguinte, nós estamos aqui com 5 casos, e como você disse que trabalha com a nossa equipe, então eu nem vou dizer quem são os casos, que você sabe de quem é que eu estou falando. Ele fez, eu já não gostei. Porque um espírito fazer é muito pouco para um problema grave. Eu digo, meu irmão, o problema é o seguinte, você já sabe o que eu quero perguntar, e você já deve ter até a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Meu irmão, o que é que tem essas pessoas que os tratamentos nelas travaram, não anda mais? O que é que a gente tem que observar? Aí o espírito respondeu, olhe o sifão. Eu disse, como? Ele disse, olhe o sifão. Eu sei que aqui eu tenho pelo menos um colega engenheiro tem, ele sabe o que é um sifão. Se bem que ninguém precisa ser engenheiro para saber o que é um sifão. Basta ir tomar banho, ver um ralo é um sifão. Então, o que é um sifão? Um sifão é um dispositivo que existe para que elementos pesados, gordurosos, fiquem ali depositados para não obstruir o encanamento.
Quando começa a obstruir, é porque o sifão vedou. Então você tira o sifão e limpa e volta tudo a ficar normal. Eu disse para o Espírito, meu irmão, eu estou falando de gente, não é de encanamento nem de pia. Eu pensei que ele fosse até dar uma risada. Ele disse, eu já falei, olhe o sifão. Ainda tem mais alguma coisa a perguntar? Eu disse, claro que tenho, porque eu não estou entendendo. Que vocês, meus irmãos, continuem estudando e que Deus esteja com todos. Eu fiquei aborrecido com esse indivíduo. Ele pode ser desencarnado 500 vezes, mas ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Porque ele vê, eu vou para os seminários, as pessoas me perguntam, eu fico, digo, explique-me. Eu pergunto uma vezinha e o cara me vem com uma piada dessa. Um sifão, olha o sifão. E onde é que eu vou encontrar sifão nas pessoas? Eu saí daquela reunião, mas num nível de aborrecimento mais alto do que eu. Eu digo, mas é danado, como é que pode um espírito vir? Muito bem, vão ficando em pé, tomando água, café, melhor do que ficar dormindo. Fazem muito bem, é isso mesmo. Inclusive os pescoçudos também, vão lá tomar café para poder ficar acordado. E aí... Sônia, na hora do almoço, disse que queria me convidar para eu voltar o ano que vem, mas eu acho que agora ela já vai desistir. Ok, então, eu vou para casa aborrecido e eu fui no carro dirigindo de sifão. Isso só pode ser um espírito obsessor, porque não é possível um negócio desse. Eu agora, em vez de me lembrar da reunião, estou agora sifão, que conversa de sifão? Mas esse espírito não tem o que fazer. Porque o que é um sifão? E eu fui discutindo. Aí eu discuti, cheguei à conclusão do que é um sifão, qual é a função de um sifão. Mas como é que eu vou encontrar um sifão numa pessoa? Quem é que tem sifão? Esse espírito está doido. E eu cheguei em casa com aquele negócio do sifão e do sifão. Até que eu já ia dormir nervoso, quando de repente eu disse, espera aí, um sifão? Será que ele está querendo dizer que nas pessoas existe algum lugar fora dos que eu já sei, onde existem precipitados de fluidos muito densos e que, portanto, provocam congestionamentos? Será que é isso? Eu digo, sem vergonha, por que você não me disse logo, pelo menos isso, para eu diminuir minha angústia? E eu angustiado ainda com ele. Isso era domingo e os nossos passes são na quarta-feira. Eu ainda tive que passar segunda-feira pensando no sifão, terça-feira sifonado, para na quarta-feira pegar um dos 5 para ver esse bendito desse sifão. E o pior é que nessas horas eu não converso com ninguém. Porque se eu disser que eu estou com essa dúvida e que eu não tenho solução, aí a turma vai ficar insegura. Então eu tenho que digerir aquilo sozinho. E digerir um sifão dá trabalho. E aí eu peguei um dos primeiros pacientes, coloquei, eu digo, já fazer tato e procurar. E onde é que está esse bendito sifão que eu não acho? E eu já estava para terminar os passes, quando de repente, olhando para as pernas do paciente, da paciente, no caso era uma mulher, eu vi que as pernas delas estavam inchadas, retendo líquido. Eu digo, será que ela tem um problema renal, além dos problemas que tem? E aí eu resolvi dar uma aliviada no problema dos membros inferiores. E quando eu comecei a fazer dispersão nas pernas e nos pés, ali estava o sifão. Eita, que sono bom, Jesus Cristo! Nossa Senhora, mas foi bom, viu? Isso já pegaram um salmão, não foi mais uma tainha, não. Esse foi um salmão dos grandes, daquele da carne bem vermelhinha mesmo. Nossa Senhora! Vou jantar um pedaço desse salmão hoje de noite, viu? Não estou nem olhando para quem foi, para a pessoa não ficar envergonhada. Mas daqui a pouco eu vou ficar olhando para você, vou ficar olhando bem no seu olho, eu não digo nada, se prepare. Eu, fosse você, ia tomar ali um cafezinho, uma água, levante discretamente, né? Mas tá bom. Ninguém está olhando, afinal de contas já tem um monte de gente mesmo desperto ali atrás, já tem 1, 2, 3, 4, né? Problema não, vamos ficar em pé. E aí, não era que estava lá o sifão? Com 2 semanas a pessoa tinha tido um progresso de melhora, não só ela, das 5, 3. 3 pessoas.
E o meu medo agora de eu dizer para as pessoas onde era que estava o sifão, porque eu digo, se eu disser, a partir de hoje não vai ter um passe que as pessoas não vão querer dar passe também lá nas pernas e nos pés. Porque pelo sim, pelo não, já vamos logo desentupir os sifões que tiverem, se estiver limpo, já limpa o resto, né? Mas que coisa interessante. Foi difícil chegar à conclusão, mas era isso que estava acontecendo. Tem pessoas que começam a reter fluidos nos centros secundários, e muitos desses centros secundários estão exatamente no sistema que se distribui nos membros inferiores. No meu livro Passe, isso faz parte de uma pergunta de uma pessoa aqui presente, diz que normalmente a gente só precisa fazer passes até o genésico, e realmente, via de regra, não precisa ir além do genésico. Mas se não funcionar, talvez precise ir até os pés, por conta desses, entre aspas, benditos sifões. Muitas vezes nós temos acúmulos energéticos que eles terminam descompensando o funcionamento do básico. Depois tem um outro grave problema. Já estou entrando agora numa parte já bem delicada da terapia dos passes. E aí é por isso que eu quero que as pessoas estejam acordadas. Porque são informações preciosas e ou a gente entende ou depois vai ficar querendo entender o que aconteceu. Da mesma maneira que existem obstruções em centros, existem obstruções entre os centros. O que liga um centro ao outro se chama nadis. Isso é uma palavra não espírita, não existe no meio espírita. É uma palavra que vem do Oriente, mas que quer dizer canais. São os canais de ligação entre um centro e outro. E do mesmo jeito, então, que um centro pode estar congestionado, pode acontecer que entre um centro e outro, os canais de ligação estejam também obstruídos. São os chamados bloqueios nádicos. Isso ainda não tem em livros espíritas. Por isso é que eu estou chamando bem a atenção para vocês entenderem e prestarem e perceberem. E foi muito demorado se descobrir que alguns casos de terapia magnética praticamente travam de um jeito que você não vê solução. Quando existe um bloqueio entre nos NADs, no caso, entre os centros de reconversão. Se você tiver um bloqueio entre o básico e o humeral, ou entre o humeral e o coronário, o problema se complica. Você faz, você dispersa, você põe fluido, você leva para aqui, faz desobsessão, mexe para aqui, mexe para ali, e a coisa não anda. E isto não é novo. Quem já teve a oportunidade de ler Barão de Potê, já deve ter encontrado nos seus livros as seguintes informações. Este tipo de doença não tem tratamento no magnetismo. Por que não tem? Porque ele não encontrou e nem teve literatura à época que mostrassem soluções. Mas tem doenças que o Barão de Potê disse que não tinham soluções e tem soluções magnéticas. Só que tem soluções magnéticas a partir do momento que você começa a ter essas reflexões. Não tem solução, por quê? Porque eu estou tratando no método convencional, e no método convencional não atinge o ponto da obstrução. E enquanto a obstrução estiver presente, não tem solução. Recentemente que eu digo há um ano mais ou menos, passou um programa num Discovery, num desses canais pagos, em que uma mulher ela tinha uma dor crônica no cérebro, e essa dor levava ela a ter desmaios, e muitas vezes ela praticamente foi tida como morta, tamanha a intensidade da dor. E ela fez absolutamente de tudo o que era possível, e nada resolvia a sua dor, nada, nenhum tipo de terapia. Até que um dia, fazendo de todos os exames que ela fazia, o médico disse até que por efeitos de tantos medicamentos, era bom que ela fizesse um exame cardiológico. E ela foi fazer um exame do coração. E no meio daqueles exames se descobriu que havia alguma coisa estranha. Naquela coisa estranha, nos primeiros exames, primeiro numa ultra, depois foi feito como é que é o nome? Agora me esqueci. Não, nem a ressonância, nem a tomografia, não. É cintilografia. Na cintilografia de esforço mostrou que havia uma subirrigação. E então foi feito um cateterismo para descobrir o que era. E naquele bendito cateterismo descobriram que numa válvula, de maneira extremamente rara, que eu não sei o nome da válvula, havia uma obstrução
de difícil ocorrência. E eles tiveram que fazer uma cirurgia cardíaca na mulher para substituir aquilo. E substituíram. E depois que substituíram, a mulher nunca mais teve dor de cabeça. Ou seja, a dor de cabeça dela não tinha nada na cabeça. Era numa válvula cardíaca. E ninguém iria descobrir se ela um dia não tivesse feito aquele exame. Da mesma maneira, em magnetismo, muitas vezes você pega alguém que está totalmente descompensado e a gente fica insistindo num ponto, insiste, e não tem solução. E aí chega até mesmo a fazer como o Barão de Potê. Esse caso não tem solução. Tem. Não é a música de Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é que diz, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo e da alma. E no coração, às vezes nem é nem no corpo, nem na alma, nem no coração, mas são nos nades. E aí você pega um nade obstruído e complica nade, ou nades. Né? Se só um, é porque normalmente eles estão em conjuntos, por isso é que é chamado sempre no plural. Mas se é só um, é nade. E aí NADI, e o nades é NADIS. Okay? Então, são situações que a gente diz, mas Allan Kardec não estudou isso. Não, ele não estudou, não tem nenhum livro de Allan Kardec. Mas e um paciente tem o problema, e aí como é que você faz? Vai resolver ou vai dizer somente que Allan Kardec não estudou a situação? Será que só uma imposição realmente resolve um problema desse? Eu acho que não, porque a gente às vezes faz tanta coisa e não consegue ir a canto nenhum. Quanto tempo eu levei para descobrir esse bendito desse sifão? Os próprios nades, pouca gente tem tato magnético para descobrir um nade. É muito complicado. Eu foi mais de 20 anos, talvez até 30 anos, quando eu descobri a primeira vez um circuito nádico. Eu descobri sem nem ao menos saber, nem sabia que tinha nome, nem sabia que existia. Eu tinha uma dedução de que tinha umas conexões, mas eu pensava que era uma conexão única. Um centro se conecta diretamente com o outro. O pior é que tem ramificações infinitas. Dá só uma adiantada aí, por favor. Acho que é na próxima lâmina. Está aí, ó, imagem de nades. Isso aí é extraído da internet. Olha quantos riscos tem aqui. Isso é milenar, isso é muito antes de Jesus, que já existiam estudos sobre nades. E nós, aqui do lado do Ocidente, simplesmente achamos que isso não tem importância nenhuma. Olha ali, naquele segundo esquema, naquele colorido, está dizendo ali que o chakra cardíaco é dito que daquele centro, partem 72 mil nades. Só do cardíaco, que é um centro intermediário. Imagina os centros superiores. Isso daí também é uma informação que a gente pode até se dar o luxo de dizer que eu nem acredito nisso. Mas era melhor pensar na hipótese de que deve haver algo do tipo. Porque nós temos em vasos sanguíneos, alguém aqui teve a oportunidade de participar de uma exposição que um anatomista inglês fez e levou para o mundo todo, em que você vê os cadáveres dissecados e que tem reproduzindo exatamente o sistema sanguíneo de um pulmão, dos dois pulmões. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E na hora que eu vi aquilo, eu disse, nossa, quando me aproximei, eu disse, nossa, o cara está fazendo um sistema nádico. Para mim, era o retrato de nades, e não é aquilo, eram somente os vasos sanguíneos dentro de um pulmão. É algo simplesmente fantástico, a gente pensa até que aquilo não existe, de tão fantástico que é. Ora, se existe no nosso corpo físico, o que dirá não acontece no nosso corpo sutil? Então, eu não duvido de que tenha 72 mil ou até mais, partindo do coração. O que é estranho é nós nunca pararmos para atinar sobre essas possibilidades. Há quanto tempo existe acupuntura no mundo? E a medicina ocidental sempre condenou. Até que um dia um hindu que mora nos Estados Unidos, Dr. Motoyama, ele inventou uma máquina que, inclusive, hoje, na hora que eu ia saindo aqui, alguém chegou na porta do carro e disse uma brincadeira, que agora eu vou dar a resposta. Eu guardo para dar a resposta. Mas é uma resposta espírita. Esse Motoyama, ele inventou duas máquinas. Uma máquina para medir os meridianos da acupuntura. E sabe o que foi que ele descobriu? Que os chineses estavam corretos. Todos os meridianos existem e todos são mensuráveis. Que coisa impressionante. Ninguém tinha máquina há 3.000 anos, mas há 3.000 anos eles sabiam que existia.
E ele fez também uma máquina que mede campos, centros vitais, intensidade de campos. Notícia melhor de todas, até o ano passado essas máquinas só existiam em sofisticados hospitais, 3 hospitais dos Estados Unidos e um na Índia, não, e um no Japão. Só tinham 4 máquinas. Ele, o ano passado, liberou uma máquina portátil, 2, uma para medir meridiano e uma para medir centros de força, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Ele liberou essas máquinas portáteis a um preço extremamente viável. Eu estou tentando obter isso lá para a nossa instituição. Ano passado era $8.500, o que é de graça. Por menor ou por mais simples que seja o mecanismo, é algo que a gente nunca teve. Então, hoje já existe uma máquina, porque a pessoa que chegou para mim lá no carro disse assim, era muito bom que a gente tivesse uma máquina para medir o potencial magnético. E eu só ri. Aí está a resposta, existe a máquina. Existe e ela hoje é viável para que a gente um dia tenha e teste e experimente. Só que nós espíritas nem sabemos dessas coisas, é engraçado isso, né? Nós não sabemos disso. Isso acontece no mundo com os não espíritas e nós que estamos dentro desconhecemos essas informações, porque não estamos focados. No dia que a gente se focar, a gente começa a descobrir muitas coisas. Então, esses NADs, eles oferecem um novo mundo, e é um mundo extremamente fantástico. O tato magnético, ou a dupla vista, que todo mundo gostaria de desenvolver, uma outra pessoa me perguntou no intervalo como é que faz bibliografia, não existe até onde eu saiba, bibliografia específica. E eu, particularmente, só dei até hoje 3 cursos de tato magnético. Um para o grupo que trabalha comigo, outro lá com o Adilson, e o terceiro com o grupo que trabalha lá na Flórida. Por que eu não apliquei mais esse curso? Porque são técnicas extremamente fantasiosas. Ou você já tem rudimentos disso e consciência do que você vai fazer, ou você vai pensar que é uma brincadeira. E não é uma brincadeira, é algo muito sério. E como isto não tem uma literatura própria, praticamente vivência, eu só aplico cursos de tato magnético quando é um grupo que eu conheço e não permito que ninguém de fora entre. Por quê? Porque eu não quero que saiam pensando que é uma brincadeira. Mas são técnicas extremamente ricas, tão ricas, que um dia eu estava numa cidade e uma pessoa tinha me telefonado da cidade vizinha, da capital vizinha, dizendo que estava com uma filha muito mal e que gostaria de que eu fizesse um exame na filha. Eu disse, leve lá para a cidade, que lá tem o centro, a gente já entra em relação. E se for o caso, eu tiver a oportunidade, pelo menos eu examino para ver o que seria o quadro dessa senhora. Eu pensava que ele dizia minha menina, eu pensava que era uma menina. E quando foi, daí a 3 semanas, tivemos o curso, e ele chegou lá, se apresentou, Jacó, eu sou a pessoa, tudo bem, ótimo, tudo bom. A minha filha está aí, eu disse, onde é que ela está? Disse, é aquela dali. Eu disse, tá, eu tomei um susto, porque já era uma senhora, e eu pensava que era uma menina. E no final do curso, nós levamos a senhora ao centro, porque a palestra foi mais ou menos como é aqui, foi num lugar que não era o centro espírita da instituição, e fomos lá no centro, e eu digo, olha, eu não vou fazer nada, até porque eu estou muito cansado, já tinha começado no dia anterior, estava muito pesado, o curso estava muito puxado, e eu estava literalmente cansado. E vocês pensam que não, mas a gente queima muita energia. É até um tanto esotérico que eu vou dizer, né? Estranho, mas eu tomo todo dia de manhã diurético. Vocês vejam que eu estou falando aqui desde manhã, ainda não fui não fui em sanitário fazer xixi. Onde é que está esse xixi e eu estou aqui o tempo todinho tomando água? É sério? Por que eu estou falando isso? Eu não fui porque isso é o tempo todo queimando através de fluidos. Então, eu falar esse tempo todo, que todo mundo pensa que é só falar, isso é queima de energia, é queima fluídica. Por isso que eu preciso tomar água tanto para a garganta, como também para me manter energeticamente. Porque o diurético, ele faz o efeito do mesmo jeito, que ele não quer saber se eu estou falando ou se eu não estou falando. Mas por que a bexiga não enche? Porque não sobra líquido para ir para a bexiga. Porque à medida que eu estou falando, eu estou só transformando grande parte disso em fluidos. Porque senão era humanamente impossível você ter tomado um diurético antes de chegar aqui, e eu já ter bebido toda essa água, bebi suco agora no almoço, continuo aqui e ainda não fui fazer xixi. Esse xixi foi para onde?
não foi para canto nenhum, porque ele não chegou na bexiga. Simplesmente esse líquido está sendo transformado o tempo todo em energia. Mas é porque está calor. Não, porque tanto faz estar calor como estar ar-condicionado gelado. Queima do mesmo jeito. Então a gente tem processos de queima de energia. Por isso é que eu digo, eu estava dizendo ontem para a Sônia, quando a gente vinha do aeroporto, eu digo, Sônia, às vezes as pessoas não entendem. Quando eu estou fazendo seminários, eu não aplico passes em ninguém. Por quê? Porque eu já tenho uma perda energética muito alta. E se eu for aplicar um único passe, aí o que acontece? Por que eu não apliquei um, não posso aplicar dois? E por que se eu apliquei dois, por que eu não posso aplicar 5? Mas se você aplicou 5, o que custa aplicar 1 a mais, 6? E aí já viu onde é que isso vai parar. Então, eu prefiro quando eu estou sendo teórico, que é o meu caso agora, eu sou teórico. Mas, às vezes, existem as exceções, como foi o caso dessa senhora. Então, lá no centro, eu disse para ele, eu não vou poder aplicar passes, porque eu não tenho a mínima condição. Eu vou apenas examinar para lhe dizer o que eu acho que ela pode ter. E quando eu fiz o tato, senti necessidade de fazer ele bem mais demorado, porque apareceu, de repente, uma série de circunstâncias. E quando eu terminei o tato, eu disse para ele, bom, para mim o problema principal da sua filha hoje se chama fadiga fluídica. A sua filha perdeu muitos fluidos durante muito tempo, é uma fadiga crônica, e isso é o que está complicando muito a vida dela. E a solução é essa. E você já tinha lido o meu livro, então eu só fiz dizer, né? Tinha um outro moço que veio junto com ele, veio ele, a filha e esse moço. E aí ele estava lá o tempo todo, e eu não fui apresentado ao moço. E aí o moço, de repente, disse assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Bom, primeira coisa, eu sou fulano, eu sou o marido dela, e eu sou médico. Mas já falou assim, eu sou o doutor. Eu digo, pois não. Qual é a sua pergunta? Mas o senhor só descobriu isso assim, tipo, isso daí para a medicina não tem valor nenhum. Eu digo, olha, esse é o ponto mais grave. Mas ela tem alguns outros problemas, mas eu preferia deixar que a gente resolvesse esse e depois a gente poderia pensar nos outros. Se o senhor poderia me dizer qual é um outro problema que ela tem? E aí ali eu vacilei, porque a gente fica naquele momento dizendo, eu digo ou eu não digo? Ele, na realidade, ele estava querendo me checar, né? Eu digo, eu vou dizer, porque pelo menos ele vai saber que eu senti alguma coisa. Se ele sabe ou não o que eu vou dizer, aí já é problema dele. Eu digo, bom, a sua esposa, a filha do fulano, ela está com um tumor pequeno na cabeça, e a mim me parece que esse tumor, ou ele estourou, ou ele está prestes a estourar. Ele vai sarjar. Aí ele olhou para o sogro, então, e disse assim, você disse para ele, não disse? Aí eu fiquei na defensiva, digo, mas como que ele me disse? Ele me falou que está com a filha com uma série de problemas que ia trazer para eu ver qual era o diagnóstico. Aí ele olhou para mim e disse, não, eu não disse. Aí eu disse, eu posso saber o que é que ele não me disse? Ele disse, não, é porque essa noite a gente acordou de noite e ela estava com a dor na cabeça, e quando a gente acendeu a luz do quarto, o travesseiro dela estava ensopado de sangue. E um tumor tinha estourado. E se ele não lhe disse, o senhor viu. Eu disse, bom, eu não vi e nem ele me disse. Mas, pelo menos eu estou dizendo ao senhor que eu tinha percebido isso. Mas o senhor percebeu mais alguma coisa? Eu disse, percebi, mas eu prefiro não comentar. Ele disse, comente só mais uma coisa. Eu disse, eu não vejo necessidade. Sua mulher precisa ser tratada agora da fadiga fluídica. Ele disse, o senhor por acaso tem scanner nas mãos? Eu digo, os meus scanners são melhores do que os que o senhor tem e que o senhor trabalha. Ele disse, então prove, diga só mais uma coisa. Eu disse, eu não gosto dessa peleja. Mas eu vou lhe dizer só para o senhor perceber que eu realmente tenho scanner nas mãos. A sua mulher está com muitos cistos no ovário. Ela tem um ovário policístico. O senhor disse para ele, não disse? Eu digo, tá bom, vamos encerrar. Aí eu comecei a me aborrecer, porque eu não estava ali para fazer teste, eu não estou ali para fazer demonstração. Eu estava ali somente para examinar o que uma pessoa tinha.
Isto é complicado. Na vida de magnetizadores, às vezes a gente passa por situações. Desde então, eu agora sou muito reservado. Dificilmente eu digo alguma coisa além do que eu acho que é o mínimo. Eu digo o mínimo e me calo. Não digo mais para mais ninguém. Porque as pessoas querem também que você seja tipo máquina de fotografia que qualquer um pega e bate. Não, não é assim. É muito sério. E você não pode estar dizendo coisas que depois tem situações que já são orgânicas, já estão somatizadas. Mas tem outras que estão na estrutura do campo vital, no perispírito, e não se somatizam, porque você pode tratar antes. E aí vão dizer, não, você tratou uma doença que não existia, e que, portanto, você não tratou coisa nenhuma. Isso é complicado demais. E, às vezes, é difícil você saber o que já está somatizado do que não está somatizado. É difícil. Tem horas que nem com toda a experiência que eu tenho eu consigo. Assim como tem problemas que eu não consigo detectar de jeito nenhum. Tem coisas que passam. A maior decepção que eu e a minha equipe teve foi aplicar passes numa senhora amada por todos eles e que eu chamava de voinha, tamanho o bem que nós tínhamos um pelo outro. E voinha é uma pessoa extremamente bondosa, generosa, caridosa, amável, tudo que uma senhora pode ter de bom, ela tinha, tudo. E ela um dia foi ao Leão porque queria receber um passe. Mas por que a senhora quer receber um passe? Não, porque você fala tanto e aí eu vim aqui. E eu fui o primeiro a aplicar passe nela, porque ela disse, não, eu queria que você me aplicasse. E eu apliquei o passe nela. E quando terminei, eu perguntei, me diga uma coisa, a senhora está com algum problema de digestão? Ela disse, meu filho, estou, mas eu tomo um chá, passa na hora. Olha, Voinha, vamos olhar esse negócio direitinho. Pronto, mas ficou ali. Ela faltou uma semana, na outra semana ela voltou, aí outra pessoa já aplicou, e outra cada semana que ela vinha, por coincidência, quase todos os passistas da casa aplicaram um passe nela, quase todos. E como nós temos ficha de acompanhamento, quando você termina do passe, você pega a ficha do paciente e anota o que você sentiu, o que você fez. E todo mundo anota. E não anota no final da reunião. Terminou o seu passe, eu saio com você da cabine, pego a sua ficha e já anoto na hora. Ok. Daí a 4 ou 5 meses, Voinha não foi para a reunião. E aí eu perguntei, por que ela não veio? Não, porque ontem ela sentiu umas dores e foi para o hospital. E chegou lá no hospital, o médico acha que o problema não é tão simples. Mas ela chegava toda quarta-feira lá, sorrindo, alegre, o que é que a senhora tem? Não, estou sentindo nada. Mas eu digo, mas não, está ótimo, está tudo maravilhoso. E para algumas pessoas ela dizia que gostava muito de chá. E quando comia que ficava empachada, tomava chá. E ninguém deu atenção, absolutamente ninguém. Ela vai para o hospital, é feito exames de urgência, câncer no fígado, câncer já disseminado, já alcançando os pulmões, e a vesícula biliar já totalmente estourada. Em 28 dias ela desencarnou. 28. E nós, como equipe, caímos feito manga mole madura. Meu Deus, como é que essa mulher esteve conosco quase 5 meses? E ninguém viu isso. Aí eu peguei as fichas. Todos. Absolutamente todos os magnetizadores, todos anotaram descompensação no esplênico. Todos perceberam que tinha alguma coisa errada. Mas ela era tão alegre que ninguém teve coragem de dizer, eu acho que é grave. Ninguém. Ela estava já há 5 meses com um problema. E talvez se a gente tivesse acordado há 5 meses, a gente tivesse dado um outro destino, ou pelo menos prorrogado um pouco. Entrou no hospital e já saiu desencarnada. E passou pelas nossas mãos. É muito difícil no meio espírita você encontrar espíritas que contem seus fracassos. Eu faço questão de contar os meus. Porque, apesar de que aparentemente é fácil, é complicado. E a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente não pode ter medo. Se eu, no primeiro passe que apliquei em Voinha, eu tivesse insistido em descobrir o que ela tinha no gástrico, que não era no gástrico, talvez eu também tivesse descoberto. Mas ela era uma pessoa tão boa, tão saudável, tão cheia de vida, que enganou absolutamente a todo mundo. Todo mundo sentiu, todo mundo anotou, as fichas dela são impressionantes. Todos os passistas do Leão marcaram que ela tinha uma descompensação grave no esplênico, mas ninguém foi investigar o que era.
E aí depois que ela desencarna é que olha um para o outro e diz, meu Deus, eu senti isso e não fiz nada. Por que não fiz nada? Porque ela transpirava saúde e alegria. Uma pessoa dessa não podia ter uma doença daquela. Então a gente rejeitava psiquicamente um fato que estava ali fisicamente. Então é complicado. Ser magnetizador não é fácil, não é simples. Mas a gente tem que ter coragem. E a coragem ela só vem quando a gente vai estudando, vai experimentando, vai batendo, vai procurando, e não podemos nos acomodar. Aqui ontem uma pessoa me procurou com um problema sério e no momento eu não podia dizer muita coisa, mas agora eu já estou dizendo, tenha coragem. Se não tiver A para lhe atender, procure B, procure C, procure D, procure E, procure. E divida a responsabilidade com os outros. Porque todos nós temos responsabilidades. E ela me perguntou, mas você conhece aqui alguém que possa me ajudar? Eu disse, não, eu não conheço ninguém aqui ainda. Mas aqui, seguramente, num grupo como esse, tem alguém que pode lhe ajudar sim. Ainda que seja fora de uma casa espírita. Mas nós temos que ajudar. Como é que nós sabemos que tem uma pessoa aqui, que está aqui entre nós, neste exato momento, nesta sala, com um problema sério de saúde e um problema daqueles que abatem a gente psicologicamente também, e aí a gente vai ficar olhando um para o outro e dizendo, Deus proverá. Deus proverá se alguém se dispuser a fazer. Não vou entrar em mais detalhes, porque não me compete dizer os detalhes aqui. Mas a pessoa está presente e está sabendo, porque ela começou comigo ontem. É um problema sério. E doloroso, em todos os sentidos, doloroso emocionalmente, fisicamente, de tudo quanto é jeito. E aí o que a gente faz? Terminar o curso, vamos ver se daqui a 2, 3 anos a gente faz alguma coisa. Daqui a 2, 3 anos, se essa pessoa não tiver encontrado a solução, ela pode estar numa situação muito crítica. Ou talvez desencarnada. E nós podemos fazer alguma coisa? Podemos sim. Não podemos substituir a medicina, mas muitas vezes podemos ser melhor do que ela. Não contra, mas como ajudantes, como apoio, como auxílio. Agora, vamos ter esse tipo de consciência? Ou vamos esperar a desgraça? Vamos esperar que o nosso companheiro desencarne para que a gente diga, como nós dissemos lá, por que é que não acordamos antes para a voinha? É por isso que eu dou esses exemplos, para ninguém pensar que eu estou saindo com uma metralhadora, atirando para esmo para acertar qualquer um, não. São responsabilidades individuais, cada um de nós temos os nossos compromissos. Se a gente não faz, vai ficar esperando quem que vai fazer? Se eu aceito apenas as regras e não discuto, e não é discutir brigar, não, discutir no sentido de debater, trazer novos argumentos, pensa, como é que fica? Teve um outro companheiro ontem que disse aqui para mim, Jacó, para fazer isso que você está dizendo, nós vamos ter que fundar um novo centro. Talvez até seja, talvez não seja. Fundar um novo centro será um caminho mais fácil. Mudar o que não está mudando é mais difícil, é mais trabalhoso, mas quando a gente consegue, é mais feliz. Eu já disse, passei 20 anos indo a São Paulo, para depois de 18 conseguir o primeiro fruto. É o preço. E eu digo mais, eu cheguei muito perto de ir embora do Brasil. Eu ia embora do Brasil, eu já não suportava mais o meio espírita. Por conta da lerdeza, não era por outra coisa. Que eu dizia, eu não acredito, as pessoas entendem, percebem, sabem, compreendem, mas não aplicam. Nossa, eu vou embora. E eu recebi 3 tipos de convites, 3 convites. Um dos Estados Unidos, um da Noruega e um da Espanha. 3 convites para ir embora do Brasil. E eu já estava praticamente pronto para ir. Minha mulher já estava certa, a gente ia embora. E eu ia passar 10 anos, e já viu, depois de 10 anos fora, a probabilidade de voltar é mínima. E fiquei, por ironia, pelo motivo pelo qual eu estava querendo ir embora. Minha mulher chegou e disse, a gente vai, está decidido, está. Então deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Você hoje mora no Brasil, para você ir para a Europa, muitas vezes os convites demoram porque é um custo muito alto para quem vive lá. E quando nós estivermos lá, você acha que no Brasil vai ter alguém com capacidade de pagar o custo de você vir aqui para dar um curso? Eu disse, não vai. Ele disse, então você já pensou sobre isso? Eu disse, não. Vou desistir de viajar. E eu queria ir embora porque o movimento espírita era lerdo. Mas eu sabia que se eu fosse, ficaria mais lerdo ainda. Por isso que eu fiquei. E fiquei, e digo aqui quase como um desabafo entre companheiros. Tenho sofrido pedradas, traições, agressões, as mais violentas e gratuitas.
Porque em nenhum momento, apesar de que eu falo muito, às vezes, do movimento espírita, eu não estou agredindo pessoas nem casas. Eu estou pedindo que a gente acorde. Acorde porque tem pessoas ao seu lado, doente, muito doente, precisando de você, emocionalmente, psicologicamente, magneticamente, de tudo quanto é apoio, e a gente não está fazendo isso. Não estamos fazendo porque estamos acomodados. Isso precisa ser revisto. E não revisto na casa do outro, ou pelo dirigente, ou pelo presidente. Não, precisa ser revisto por mim. Sou eu que tenho que mudar. Se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que começar essa mudança em mim, como diz Nando Cordel na música Pela Paz. A paz do mundo começa em mim. A mudança do mundo também começa em mim. A cura do mundo começa em mim. Tudo começa em mim. Então, se eu não fizer em mim, como é que eu vou querer que faça-se lá fora? É preciso a gente ter esse ponto de partida. Eu sei que talvez isso fosse uma frase, esse efeito que eu estou colocando agora, fosse para colocar amanhã no final do nosso encontro. Mas sei lá por que vem agora. Precisamos repensar muito direitinho, porque a questão não é saber se tem nada, se tem centro de força, se gira ou se não gira, se é ou se não é. Não é essa a questão. A questão é a gente ver quem está precisando, precisa do quê. Se a gente fosse acreditar que apenas uma medicina superficial existiria, resolveria, só existiria clínico geral no mundo, não existiria mais nada. Mas não existem só clínicos, existem hoje especialistas para tudo. Talvez até a gente já tenha especialistas demais. E a gente está perdendo uma visão oriental que é muito rica. Em vez deles trabalharem órgãos, eles trabalham sistemas. Nós trabalhamos fígado, quando eles trabalham o sistema esplênico, que envolve baço, pâncreas, fígado. E que, mais a rigor, esse sistema ainda envolve os dois outros órgãos, que são os rins. Isso é um sistema. Então, ele não analisa o seu rim direito que está com falha. Ele analisa todo o sistema. Por que no sistema tem um rim falhando? Porque um rim não falha sozinho. Para ele falhar, alguém mais está envolvido no processo. Mas nós, médicos do Ocidente, não temos essa visão. Eu me especializo em rins, o outro se especializa em fígado, o outro apenas na vesícula biliar, e por aí vai. A gente fica tão especializado que deixamos de perceber a influência de um sobre o outro. E no caso do magnetismo, como é que a gente fica? A gente simplificou o extremo. Vamos fazer apenas imposição de mãos. Ou então vamos fazer dispersivos. Mas como é que é dispersivos? A gente faz dispersivo para dispersar. Sim, mas o que é dispersar? A gente nem pensa sobre o que é isso. E aí a gente começa a variar muito fraco. Os magnetizadores, não considerando os centros de força, eles se permitiram experimentar tudo. Experimentando tudo, eles tiraram conclusões. E hoje nós podemos perceber que as conclusões deles estavam coerentes com essas teorias todas dos centros de força. Isso foi ótimo. Porque você chegar a uma conclusão sem necessariamente ir por um caminho pré-estabelecido é sinal de que a conclusão é muito boa. Dentre as primeiras conclusões dos magnetizadores, teve duas fundamentais, que são as duas primeiras grandes regras dos magnetizadores. A primeira, os passes são aplicados do alto para baixo, ou seja, da cabeça para os pés. E aí, o que é que eles fizeram? Vou começar a aplicar um passe no frontal e vou levar até o genésico. Então, uns diziam, você volta a palma da mão para o centro frontal e vai com ela até onde você quer. Quando você chega lá, você fecha as mãos, afasta as mãos do paciente e vem com elas fechadas e volta para o ponto que você vai iniciar. E chega lá, você abre de novo as mãos. Por quê? Porque enquanto você está com as mãos abertas, você está doando. Aqui você dá um comando de não doação, afasta, porque se por acaso continuar doando, você já não vai doar no sentido contrário, porque você vem com a mão fechada por fora. E aí chega lá e faz de novo. Outros diziam, quando você chega embaixo, fecha a mão, abre a mão lateralmente, traz a mão por fora, fechada, chega no ponto, abre de novo e vai. Dito assim, agora eu entendi. Só que a gente aprendeu aplicar passes olhando. Então o que é que a gente faz? A pessoa vem e volta, e volta. E aí a gente não sabia por que a mão fechava. Aí tem gente que vai e vem com as mãos abertas. Não é que necessariamente a mão fechada ou aberta impeça a usinagem.
Mas pelo menos na hora que você fecha, você está dizendo psicologicamente, não dou, agora vou doar. Quando eles fizeram isso de forma lateral, perdão, isso seria um transversal. Então vem num longitudinal, fechou, levou a mão lateralmente fechada e volto, abro e faço. Na realidade, meu irmão, não faço não. Na hora do magnetismo, não pode um negócio desse. Na hora que você fez aqui, está doando, então o passe é daqui até aqui. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o retorno das mãos para evitar você aplicar de baixo para cima. Ou então isso daqui fechou, trouxe a mão para você, afastando do corpo do paciente, para quê? Para o mesmo motivo, para evitar de que o fluido venha de baixo para cima. Por que eles tinham esse cuidado? Porque eles sabiam que quando aplicava de baixo para cima, o paciente passava mal. Só por isso. Só que a gente não entendeu. Aí, não entendendo, a gente vê uma pessoa fazer isso aqui. Aí, como a gente não entende o que é isso, aí a gente começou a reduzir a largura. E aí a gente começou a tricotar na frente do paciente. Porque a gente queria fazer o movimento de giro sem entender o que era isso. Outras vezes, aqui vem a minha mão, fecho, afasto, vou. Quando eu chego aqui, eu abro a mão. Fazendo assim lentamente é fácil de perceber que eu fechei, fui, abri, fechei, voltei, abri. Mas você fazendo isso rápido, esse movimento de abrir a mão, ele vai começar a aparecer isso. Aí daqui a pouco a gente começou a aplicar passes assim. Porque fica entendido que quando eu faço isso, eu estou doando fluidos. Se eu só dou por conta desse movimento, então eu também quero doar aqui, quero doar aqui, quero doar aqui. A pergunta clássica, está errado? Não. É eficiente? Não tanto. Esse é o problema. Então a gente trocou a falta do conhecimento por um achismo onde houve um prejuízo do rendimento. Então tem pessoas que vão continuar aplicando passes assim e vão até pensar que é por conta disso que o fluido vai. Não é. O fluido ele vai sair em jato contínuo. E tem pessoas que acham que fazendo assim resolve. Se os centros vitais fossem deste tamanho, estaria bem resolvido. O problema é que os centros vitais são largos. E, portanto, você pode não estar atingindo tão bem quanto deveria. Então, isso se aplica principalmente nos transversais. O passe transversal, ainda voltaremos a falar sobre eles, nós partimos do centro e abrimos a mão lateralmente, ou seja, distribuindo fluidos ao longo de todo o centro. Mara, se eu sei que o centro é desse tamanho, então só precisa fazer isso. Mas na hora que eu percebo que o centro é deste tamanho, o meu movimento vai precisar ser muito mais largo para poder envolver todo o centro. Como é que eu sei que é o que não é? Examinando junto ao paciente qual é a repercussão, qual é o efeito. Se você faz isso daqui, por exemplo, você precisaria fazer 100 vezes o que você fazendo assim, com 10 talvez você já resolvesse. Por quê? Por conta do efeito de todo o centro. Mas aí a gente entra no outro problema. Na minha casa espírita eu não tenho espaço, porque aplico o passe eu aqui, o outro aqui, ou então a cabine é muito estreita. E aí eu não tenho jeito. Bom, se você não tem como fazer largo, tudo bem. Mas se você tem como fazer largo, por que não fazê-lo? Ah, porque se você começar a fazer assim, vamos dizer, vai voar agora, vai. Pode voar, não tem problema nenhum. Desde que a gente chegue no objetivo que a gente quer. Então os magnetizadores tiveram esse primeiro cuidado, que era o de evitar fazer a reversão. Para isso foi que surgiram essas variações das técnicas, que nós não percebendo por quê, a gente começou a colocar interpolação. E aí, olha, se isso aqui é possível, isso aqui também é possível. E aí o que aconteceu? Aí, por exemplo, a gente pega uma criança com o quebranto. Se você faz lento, ele não fica bom.
Mas se você faz assim, ele fica bom. A minha dedução é que isso aqui é quem cura, e nem era o movimento rápido quem curava. Porque na hora que eu estou agindo muito rápido, isso toma a característica de dispersivos. Mas nós fomos perdendo isso ao longo do tempo por falta do quê? Aquela primeira citação que eu coloquei de Allan Kardec ontem, do Livro dos Médiuns. É indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que quer evitar os percalços da prática. Nós não conhecemos a teoria. Lembram que eu comecei falando da obra de Allan Kardec como um todo? Depois trouxe os principais magnetizadores e são quase todos desconhecidos nossos. Aí qual é a teoria que a gente teve? Nenhuma, ou quase nenhuma. Não é de se admirar que a gente tenha que sair inventando coisas. Aí vamos dizer assim, não, mas é porque os nossos irmãos de doutrinas africanas, eles trouxeram porque eles também não tiveram estudo e fizeram do mesmo jeito, e a gente apenas reproduziu. E por que eles conseguem e às vezes a gente não? Porque, por incrível que pareça, eles estão muito mais próximos da natureza do que nós. Nós queremos ter uma aparência de educados. A imposição e o movimento lento parece ser mais educado do que você ficar dando capilé ou então, né, abanando as pessoas. Sim, mas o problema não é nem de dar capilé, nem de abanar, nem de fazer lento. O problema é o que você quer fazer com o que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente diz, Senhor, ajuda essa pessoa. Ou seja, eu estou crente que porque eu estou indo muito lento, eu estou acalmando. Se eu estou congestionando, eu posso estar deixando ela sufocada. Então não adianta eu ter a intenção, mas magnetismo é força física. É a mesma coisa que eu dizer, olha, eu estou lhe fazendo um carinho, eu estou apertando bem devagarzinho e vou apertando, daqui a pouco você mata a pessoa sufocada e diz, não, mas eu não queria matar, eu só queria fazer... eu adoro. Tá certo, seja feita a vossa vontade. Ainda bem que foi uma mulher que veio trazer isso aqui para mim. Se fosse um homem... Ela disse que eu tenho mais tempo para falar. Jacó pode falar à vontade, que o pessoal não está nem com sono nem cansado. Foi o bilhete aqui que ela mandou dizer. Tá vendo? Não tem ninguém nem com sono nem cansado. Então vamos falar. 20, né? Certo. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É porque eles estão providenciando ali uma surpresa para a gente, aí vamos ter só um pequeno prolongamento. Que bom. Então, os magnetizadores colocam, precisamos fazer o passe num sentido. E eles disseram isso não porque leram em algum lugar, mas porque testaram e experimentaram. Então, o sentido é da cabeça para os pés, e o sentido de abrir mãos, fechar mãos, também tem essa significação. Eles fechavam as mãos sempre que não queriam dar o fluido, e abriam quando queriam dar. Mais uma vez eu digo, não é isso condição única para que haja uma interrupção, mas pelo menos é um condicionamento psicológico para que haja um certo bloqueio ou um refreamento nas usinas. Então isso ficou muito bem claro. E a outra regra do magnetismo, que a rigor é a primeira de todas, não se deve aplicar magnetismo sem antes estabelecer relação magnética com o paciente. O que é estabelecer relação magnética? Você entrar no clima dele, ou você vir para um clima que ele possa comungar com você. Como é isso? Lembram que eu falei, se eu me aproximar dela e eu sinto que ela está carregada? Esse carregado normalmente é a incompatibilidade fluídica. Nisso, nós precisamos aprender a como superar isto, porque o paciente ele não tem como vencer esse problema ali, até porque ele nem sabe que isso existe. Eu, como passista, sou quem sei. Então, eu me aproximei dela, está havendo uma incompatibilidade fluídica, eu vou ter que vencer isso. Os magnetizadores colocaram como primeira... Eles têm milhões de técnicas, tem umas, inclusive, muito estranhas para serem aplicadas na casa espírita, como, por exemplo, Deleuze, que era o orientador de Allan Kardec, e, portanto, me leva a acreditar que Allan Kardec usava o mesmo método. Ele não diz... Não posso afirmar, mas como ele era seguidor de Deleuze, era muito provável que ele aplicasse assim. Olha que coisa fantástica. O magnetizador, para entrar em relação, se sentava de frente para o paciente, os dois de frente sentados. Ele pegava as pernas do paciente e mandava ele fechar as pernas e colocava as pernas dele dentro da sua.
Isso é legal, né? Não, na casa espírita. Olhava nos olhos, só não pode fazer declaração de amor. E ainda pegava as mãos de forma invertida e segurando nos polegares. Assim, ó, não bateria. Essa era a técnica do Senhor de Deus para estabelecer relação. Ele mandava você ficar pensando coisas boas ideias, e aqui tentando sentir que essa corrente fluiria sem obstrução. Isso demorava de 5 a 10 minutos. Já pensou? Isso para você sentir estar na relação. Numa hora dessa, dá até para a gente entender porque o movimento espírita não traduziu Deleuze, né? Imagina bem, dizer que esse era o orientador de Kardec, que ele fazia a relação magnética assim, é complicado. Já pensou, cada pessoa que chegasse no centro espírita, a gente sentar, um homem passista lindo como eu, com uma mulher casada com um homem ciumento, e ele chega, meu amor, bota as pernas aqui dentro das minhas, e vamos que vamos, o negócio ia complicar. Complicaria demais, lógico. Então, a gente não quer nem que a pessoa toque no ombro, imagina segurando nas mãos, olhando nos olhos, segurando as pernas, se disser meu amor, Deus nos acuda, né? Então, vejam como o assunto é delicado desse aspecto. Mas os outros magnetizadores, eles usavam um método mais simples, que eu vou fazer ali embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Eu disse para meu amigo Oscar que eu não ia me movimentar, mas eu vou me movimentar, porque eu sou um cara teimoso. Opa. É porque aquela ultrassonografia ali era minha, eu tenho 2 corações. Um eu deixo em casa e o outro eu trago para dar para todo mundo. Não, pode deixar, meu amigo. Mas, nossa senhora, olha quanta gentileza. Pedestal humano. Pode se movimentar à vontade. Pode, né? Obrigado. Então, os magnetizadores, eles usavam a seguinte técnica. Procure pousar as mãos ou na altura do coronário, só que eles não chamavam coronário, chamavam alto da cabeça, ou na testa. Eleve as mãos a mais ou menos 1 metro. E aí você vai deixando a mão pousando suavemente. E se você tem um antagonismo, você vai perceber que a partir de um determinado momento, isso que estava ruim fica pior. Então você vai encontrar um ponto que seria chamado de ponto áurico ou encontro áurico, que nesse momento desse encontro é onde essa sensação fica mais desagradável. Então você já encontrou o ponto. Tanto pode ser assim, como também pode ser você nessa posição vir aqui procurar no frontal. Não precisa fazer nos dois simultaneamente. A vantagem do frontal é porque no caso de uma diferença de estatura, você não fica numa dificuldade. Porque um dia eu estava fazendo um curso e a pessoa que foi fazer a demonstração era mais ou menos como o meu amigo ali, como é o nome dele, que agora eu me esqueci, esse camisa amarela, você mesmo. Rui. Pronto. Mais ou menos como ele, assim, bem alto. E a pessoa que veio aplicar, fazer a demonstração, que eu chamei assim ao acaso, era uma pessoa de baixa estatura. E aí eu tinha dito que a gente colocava a mão a mais ou menos 1 metro, ia descendo. Aí ela chegou, ela olhou para mim e fez, professor. Quando ela disse, professor, eu já comecei a rir, porque eu entendi a pergunta. Ela disse, professor, e agora, professor? Esse homem dessa altura, como é que eu vou colocar minha mão 1 metro mais alto? Mas ela deu a solução. Ela disse, o senhor acha, então, que eu deveria pedir para ele abrir as pernas? Lógico que para ela poder se aproximar mais. Eu não perco a oportunidade nunca de uma brincadeira, né? Eu disse, peça. Agora peça em nome de Jesus. Aí foi quando eu disse, olha, num caso desse, venha pelo frontal, não precisa ser pelo coronário, né? Então, fica bem claro. A vantagem de ser pelo coronário é porque, como o coronário é o de mais alta frequência, se você consegue sentir bem num de alta frequência, nos de baixa frequência será mais fácil ainda. Mas se você começar a relação com baixa frequência, ou seja, centro mais denso, depois para você sentir o de alta frequência é mais difícil. É por isso que a gente começa, teoricamente, pelo mais sutil, porque aí depois, se a gente conseguiu ali, os outros fica relativamente mais fácil. E aí vamos imaginar que eu encontrei esse ponto aqui em Sônia em que eu não me senti muito bem.
Eles recomendavam o seguinte, como eles não falavam em termos de religião, dizia que você pense bem, pense numa criança, num jardim, pense em algo que lhe deixa feliz, para poder você dar uma amainada nas suas emoções. E ele também ficava vibrando positivamente, e ao mesmo tempo ele ficava mentalmente dizendo, nós vamos nos encontrar, nós vamos entrar numa relação, nós vamos nos sentir bem um com o outro. E eles iam repetindo essas frases para si mesmo, e iam sentindo, até que num determinado momento, uau, pronto, encaixou, agora eu já não tenho mais aquela sensação desagradável, agora eu estou me sentindo bem. Este se sentir bem é o momento em que está estabelecida a relação magnética. Se consegue todas as vezes? Não. Às vezes existem discrepâncias tão grandes que a gente não consegue. Nesse caso, aí a gente usa outras técnicas. Primeiro despeça um pouco, e aí fica tenta um pouco, despeça, tenta um pouco, até que a gente chega num ponto pelo menos razoável. E isso a gente pode pensar, vocês inclusive podem pensar melhor como se daria. Mas o interessante é porque na hora em que eu estabeleci a relação e eu encontrei um ponto, a partir deste momento eu já sei que aquele ponto é um ponto crucial. Por quê? Porque foi o ponto de melhor cruzamento áurico. E nós precisamos, em magnetismo, para desenvolver o tato magnético, a dupla vista, a gente precisa encontrar esse ponto de boa referência para poder sentir todo o campo do paciente. Só que, por exemplo, se eu encontrei aqui nessa altura, eu vou preservar essa altura ao longo de todos os centros. Porque aqui eu tenho um plano de referência. Então eu estou sentindo esse centro de um jeito, esse eu estou sentindo de um jeito. Vamos imaginar que eu cheguei aqui no laríngeo, o laríngeo está sugando a minha mão. Eu não vou deixar sugar, eu estou sentindo a sucção. Vamos que no cardíaco agora ele está muito quente e expulsando a minha mão. Eu já sei que ali no cardíaco tem alguma coisa. E aí eu vou sentindo todos. Se eu a cada centro eu mudar o plano, depois que eu fizer um tratamento magnético, um trabalho magnético, eu vou perder o plano de referência. Então eu tenho sempre o mesmo plano. Por que isso? Porque os magnetizadores chegaram a mais duas regras extremamente relevantes. E aí agora eu lhe dispenso e volto para cá outra vez. Obrigado. A outra relação extremamente relevante dos magnetizadores diz respeito a dois fatores, distância e velocidade. Eles descobriram que quanto mais perto trabalham, mais perto, no caso, a mão do paciente, a sua mão no paciente, mais perto, mais ativante, mais energizante. Lembram daquela gravura do japonês, do vórtice que me pediram para explicar? Se bem aqui está o vórtice principal do centro, então aqui está já a cabeça e aqui já é a projeção do centro. Quanto mais próximo, esses fluidos vão entrar mais dentro do spin, ou seja, num pique maior. Então essa absorção será muito mais intensa e mais rápida. À medida em que eu afastar o campo de doação, porque o fluido ele não entra perpendicularmente, ele entra no circuito. Não é? Você que está dormindo, não é assim que eu falei? É, muito bem. Então ele entra aqui, ó. Então esse fluido que eu coloquei aqui fora, em vez dele chegar aqui instantaneamente, ele entra no circuito e faz zum, 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 mergulha. Se eu coloco ele aqui muito próximo, ele já entra aqui, ó, zum. Essa proximidade, entrar nesse spin, é que dá a qualificação de energizante. E esse distante, que eles deram o nome de calmante, esse nome é traiçoeiro, porque muitas vezes diz, o fulano está muito nervoso, eu vou dar um calmante. E pensa que aplicando um calmante vai acalmar a pessoa. E não é necessariamente isso. Este é um fluido chamado de zona calmante, e esse aqui próximo é de zona ativante. Então eles deduziram que todo passe próximo era ativante, e todo passe distante era calmante. Primeira referência. E segundo, a velocidade. Se a minha mão se move muito lentamente, eles deduziram que isso era concentrador. E faz todo sentido. Por quê?
Imaginemos aqui um redemoinho e eu estou aqui jorrando algo dentro dele o tempo todo. Como é um movimento muito lento, eu praticamente estou usando toda a potência do... desculpa. Que coisa. Acordei, passou. Vocês não viram, não? Ele passou aqui correndo, bateu em mim e foi embora. Meu Jesus Cristo. Que espírito trevoso esse acordeão. Chega meu humeral agora, doeu, meu Deus. Ah, até Sônia se assustou agora. Oh, meu Deus. Desculpem aí, é porque esse espírito ele é danado, viu? Ai, meu Deus do céu, até eu me assustei com ele. Faça isso mais não, rapaz, pelo amor de Deus. O pessoal aqui não é o pessoal do Nordeste, não. O pessoal daqui é mais educado. Não é assim que a gente acorda as pessoas aqui no Sul, não, tá certo? Maneira barra, tá bom. Aí ele disse que não vai fazer isso mais não. Desde que o pessoal não durma, né? Viu que ele respondeu? Pois é. Eu até me perdi onde eu estava. Ok. Então aqui estamos muito lento, estamos concentrando muito. Se muito lento concentra, qual é a menor velocidade que nós temos? 0. Velocidade 0 é a menor que nós temos. O que é isso aqui? Aquilo que nós chamamos de imposição. Se quanto mais lento, mais concentrador, uma imposição das técnicas comuns é a mais concentradora. Você está concentrando calmantes. Se você está próximo, você está concentrando ativantes. Então, não é que não se use concentrados. Por exemplo, um tumor, um câncer. Como é que se trabalha um câncer magneticamente? Através de concentrados. Portanto, as imposições são muito úteis para a terapia de câncer. Não elas sozinhas, mas basicamente para tratar o tumor, e não só câncer, qualquer tumor, qualquer inflamação. As imposições são muito úteis. Então não é nada contra as imposições. O que eu não acho é que nós devamos só fazer imposições. Porque, inclusive, uma imposição magnética num tumor, só imposição, ela pode gerar o que nós chamamos de refluxo fluídico. Quando eu trato um tumor por imposição e sem fazer nenhum dispersivo ali, começa a haver um retorno do campo que está desarmônico e ele se impregna no polo de exteriorização, que no caso são as mãos. E isto pode causar problemas. É por isso que quando a gente faz uma longa concentração, logo depois se dispersa. Porque na hora que dispersa, tanto se refina como se evita a impregnância do refluxo. Ok, eles descobriram que quanto mais lento, mais concentrador. E quanto mais rápido, mais dispersivo. Qual é a razão do concentrador? Lógico, eu estou aqui o jato o tempo todo no mesmo ponto, isso vai concentrar. Mas se eu estou, imaginemos que o fluido sai em gotas, só para a gente compor um raciocínio. Se eu estou com a mão muito lenta, está saindo gota, 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 então está enchendo aqui, está vindo saturando. Ele não está concentrando tanto quanto o outro, mas está concentrando. Mas se eu faço isso, caiu aqui, 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 e como o centro está em movimento, em giro, ele não concentra. Percebem como a teoria do centro de força começa a explicar aquilo que a gente não entendia? Lógico que essa explicação é muito simplória, tem mais detalhes. Centro de força até hoje, até onde eu conheço, só é estudado o movimento circular. Mas centro de força tem um movimento perpendicular também, que ninguém até agora estudou. Quem tem bom tato magnético, pouse a mão num centro, só não sugiro que seja no coronário para não congestionar ninguém, pegue ali um gástrico, ponha assim a mão num gástrico e deixe para você sentir apenas como é que está o movimento do centro. E você vai dizer que a sua sensação na mão não é que a sua mão está parada, você vai ter a sensação de que a sua mão está assim o tempo todo. Por que ela está assim? Porque além do sentido de giro, existe um sentido vertical, em que está levando e trazendo os fluxos.
até hoje não estudamos que efeitos isso pode trazer. Se alguém aqui quiser começar a fazer um novo estudo, está aí um bom campo. Esse é virgem. Qual a repercussão, a influência e os cuidados que devemos ter com o movimento vertical dos centros de força? Que existe, mas por enquanto é totalmente desprezível e que eu acredito que não deva ser desprezível, porque como Deus, natureza, não faz nada sem função, tem uma função. Agora não sabemos ainda qual. Então, nos centros de força nós temos esses detalhes. De perto, neles, nós estamos trabalhando ativantes, distante, calmantes, lentos, concentradores e rápidos, dispersivos. Se eu trabalho rápido perto, eu estou dispersando o ativante. Se eu trabalho rápido longe, eu estou trabalhando dispersando calmante. Se eu fico lento perto, eu estou concentrando ativantes. Se eu estou lento distante, eu estou concentrando calmantes. Então, não precisa nem decorar. Daqui a pouco, a gente, de tanto fazer e entender, a gente começa a fazer isso naturalmente. Mas, a partir daí, surge agora um novo mundo de situações. Como é agora que eu vou fazer? E aí tem um outro problema. Eu acabei de colocar agora que não se deve fazer grandes concentrados muito tempo sem dispersão. Principalmente num centro de força. Por quê? Porque a velocidade de doação é diferente... A velocidade de doação do magnetizador é igual à velocidade de captação do centro, mas é diferente da velocidade de introjeção no corpo. Estima-se que o centro recebe 100% num intervalo de tempo e naquele mesmo intervalo de tempo ele só introjeta 20%. Significa dizer que a cada 10 quantidades que eu ponho, só 2 chegam lá. E as 8 ainda estão aqui em processamento. Qual é o problema disso? Quando nós fazemos tato magnético, no primeiro momento a gente se impressiona com a desarmonia do centro. Quando nos fixamos no centro, aí a gente passa a pegar a informação do foco e não mais do centro. Ora, se eu estou colocando um fluido aqui, para esse fluido chegar no foco, eu coloquei 100 unidades de fluido, por exemplo. Quando eu vim conferir, eu acho, a minha conferência se dá agora a partir do foco. Eu coloquei 100, só chegaram 20. E vamos imaginar que este foco precisaria de 1000. 1000 menos 20, está faltando quanto? 980. Os 80 já estão aqui, mas eu não identifico. Então, entre 1000 e 980 não mudou praticamente nada. Então, eu mando mais fluido. Vamos imaginar que eu mandei mais 100 e vamos supondo que isso é uma equação linear, que não é, mas só para a gente não complicar matematicamente. Mandei mais 100, chegaram mais 20. Então, aqui chegou 40. 1000 menos 40, estão faltando ainda 960. E aqui já tem 160 sobrando, que eu não identifico. Vai chegar uma hora em que eu já mandei aqui 1000 e aqui só chegou 200. Está faltando 800. Mas os 800 estão aqui. Mas eu não identifico. E aí eu vou continuar mandando fluidos. Percebem que situação complicada? Eu, como magnetizador, começo a doar fluidos além do que eu deveria. Porque a pessoa já recebeu o tanto que precisa, mas ela não introjetou. Se não introjetou, então isso aqui ficou duvidoso. Eu continuo mandando fluidos. Por quê? Porque eu, como magnetizador, sinto que a pessoa continua carente. Lógico que ela está carente. Ela precisa de 1000, só recebeu 200. Ela está precisando ainda de muita coisa, são 800 ainda. E aí o que é que eu faço? Tome fluido. Ou então eu estudo a técnica, e aí eu coloco mais ou menos uns 100, e depois de colocar os 100 em posição, por exemplo, eu venho aqui e disperso. Quando eu disperso um concentrado fluídico, sabe o que acontece? Aquilo que estava sendo introjetado em 20%
passa a introjetar em torno de 80% com os dispersivos. Ou seja, a gente acelera o processo de somatização do fluido. Se a gente não faz isso, você chega a um ponto que você começa a doar fluidos além do necessário, aí começa a acontecer o refluxo. Só que o refluxo não é o seu fluido, são os congestionados que estão estabelecidos lá no foco. E aí você começa a descompensar. No livro O Passe, eu narro um caso de uma senhora que foi uma das maiores médiums norte-americanas, a senhora Worrell. E ela era notável, sobretudo porque ela era uma mulher de uma dignidade ímpar. Porque no Brasil a gente fazer alguma cura sem cobrar é natural, mas nos Estados Unidos da América, você não cobrar não existe. Simplesmente não existe, você fazer uma coisa e não cobrar. E ela não cobrava. E se alguém insistia em pagar alguma coisa, ela disse, o máximo que eu aceito é uma rosa do seu jardim, ou então, se por acaso você faz uma geleia ou um mel do seu terreno, e me dá. Não, mas eu queria pagar pela cura. Aí ela perguntava, de que religião é? De que igreja você é? Ah, eu sou de tal cidade, eu frequento tal igreja. Ele disse, então você veja quanto é que vale a sua cura e faça uma doação à sua igreja. Ou seja, uma mulher digna ao último nível. Chegou um paciente para ela com um joelho totalmente inflamado e com dores lancinantes. Ele vinha ajudado por outra pessoa porque não conseguia pousar o pé no chão. E chegou lá, a senhora Worrell simplesmente colocou a mão sobre o joelho dele e ficou lá um bom tempo fazendo uma imposição. Correto, porque inflamação, infecção, imposição. Está perfeito. E ela fez durante um bom tempo. Terminou, ela tirou a mão, disse assim, moço, por favor, levante-se agora e ande. E ele levantou meio com medo, porque ele não tinha condições, que doía muito. E aí ele levantou e movimentou a perna, começou a sentir que não doía, pisou, e aí pisou firme e disse, nossa, senhora Worrell, eu fiquei bom. Mas olhe, senhora Worrell, aquela cor negra que tinha no meu joelho está na sua mão. E aí a senhora Worrell olhou para a sua mão, a mão estava totalmente enegrecida. E aí ela narra no livro dela, agindo como quem pretensamente joga fora algo que se lhe agregou, eu joguei as mãos várias vezes com vigor e depois de um certo tempo não tinha mais nenhuma escuridão na minha mão. O que foi que Dona Worrell fez? Dispersou. Só que, em vez de ela ter feito ali, teria sido muito melhor para ela e para o paciente se ela tivesse feito na perna dele. Teria sido tão rápido, talvez até mais rápido, e ela não teria sofrido nenhum tipo de refluxo. Então, isso são coisas que a gente vê na literatura, mas a gente não para pensar. Sobre fadiga fluídica, Allan Kardec diz uma frase o seguinte, a fadiga de uma doação fluídica ela se recupera com uma noite de sono. Ponto. Aí o que é que a gente deduz? Bom, eu fiz doação fluídica hoje. Durmo, quando eu acordar, está recuperado. Perfeito. A pergunta complementar é, e se você, depois que dormir, não acordar recuperado? Não, mas Allan Kardec disse que vai recuperar. Sim, ele disse que é para recuperar. Mas se não recuperou, então aconteceu alguma coisa errada. Porque se tiver tudo certo, com uma noite de sono você se repõe. Teve uma pessoa que chegou aqui para mim e falou sobre amor, e ela sabe que eu sei quem é ela, que ela diz assim, eu às vezes chego nos meus alunos que são muito trelosos, ela usou outra expressão que treloso é negócio lá do Nordeste. E aí eu coloco a mão aqui nas costas dele, fica, olhe, se acalme e tal, e fica lá com a mãozinha parada, ou seja, em posição. Ou seja, concentrado, ou seja, doação energética, doação ativante. As crianças ficam bem, provavelmente porque estavam precisando daquele tipo de energia. Mas eu fico extremamente cansada. Por que será? Porque eu estou doando sem fazer a reconstituição que só se dá através dos dispersivos. Então é muito mais prático a gente saber que existem dispersivos para dispersar do que simplesmente fazer imposições. E para não deixar para o próximo intervalo, eu vou agora para aquela minha amiga que teve a minha sobrinha e me deu uma sobrinha.
que vocês nem se lembravam mais, está vendo? Ninguém tem esse tipo de problema. Eu disse para ela, disse, olha, você vai pegar seu marido, você sabe fazer massagem, não sabe? Ela riu e disse, sei não. Eu digo, sabe. Sabe porque toda mulher sabe fazer massagem, mesmo que nunca tenha lido nada, sabe. Sabe. Calma. Falei em massagem, o cara já se assanhou todo ali. A minha filha de 4 anos, ela às vezes quando eu chego de viagem, no outro dia ela faz, papai quer uma massagem, você deve estar cansado. Ela de 4 anos, quem foi que ensinou isso para ela? Eu não sei, eu sei que ela aos 4 anos já sabe. Então você que é casada também sabe. Você chega em casa, minha amiga, coloque seu marido deitado de bruços e você vai dar um passe dispersivo. Eu disse, não, Jacó, não, ele não vai deixar não. Eu disse, calma, menina, você não vai dar um passe dispersivo convencional. Você vai fazer uma massagem nele. Mas como? Massagem. Se fosse ele que pedisse a você para ele dar uma massagem em você, era muito difícil isso. Mas uma mulher pedir que para dar uma massagem num homem, ele pode até fazer, não quer não, mas quer. Deixa isso para lá. Ele não quer não. Se você deixar para lá, depois ele vai ficar com raiva e você não sabe por quê. Ele quer. Aí você deita ele de costas e diga que vai fazer uma massagem, mas Jacó, você vai fazer uma massagem nele. Mas como, Jacó? Do jeito que você quiser. Você imagine o jeito que você acha que é bom fazer massagem, faça. Se você acha que é bom ficar sentado em cima dele, sente, amasse ele todinho, mande brasa. Faça que nem rolo de pastel. Faça do jeito que você quiser, mas faça uma massagem. Mas, Jacó, você acha que massagem resolve? Não é a massagem não. Porque se fosse a massagem, você mandava ele para qualquer lugar e resolvia. Depois que ele achou que já fez a massagem muito legal, aí você vai nas costas dele, no lugar onde você fez a massagem, mas pega da cabeça aqui até lá embaixo, até lá no bumbum dele, aí você faz assim, ó, mas alisando ele. Isso aqui é um dispersivo. Mas, Jacó, e se ele perguntar o quê? Você diga que é massagem tailandesa. Todo homem gosta, ele não sabe o que é, mas ele aceita. Diga que é chinesa, tailandesa, de Zurique, diga que é de um lugar estranho, que você aprendeu, que aí ele deixa. E você mande brasa nos dispersivos ali, bem ativantes, bem tocando mesmo na pele para ele sentir, mas de vez em quando dá uma afastadinha, mas vai lá, aí depois aperta ele de novo para ele não ficar desconfiado, depois vai lá e faz de novo, e aperta e vai. Jacó vai resolver, diz, calma, não terminamos ainda não. E aí, vira ele, virado agora ele para frente. E aí, faz a mesma coisa. Do mesmo jeito, aperta, belisca, faz tudo o que tem direito e depois, massagem tailandesa nele. Manda brasa. Fala japonês, chinês, coreano, o que quer que você queira, mas manda brasa lá, inventa nome para a técnica e manda dispersivo nele. Depois, no final, faça também na cabeça. E aí depois você faz assim na cabeça, que é para também dispersar o coronário. E depois aí você diz, agora faça em mim. Mas Jacó, e se ele não fizer? Faz porque se ele não fizer, depois dessa massagem, ele vai querer umas coisas. Que aí você diz, eu só dou se você fizer a massagem em mim. Aí não tem jeito. Aí ele faz a massagem. Por isso é que tem que começar primeiro você fazendo. Olha, eu não estou sendo maldoso não, eu estou dizendo o que eu ensinei. Ela ria também. Jacó, você acha que vai dar certo? Vai dar uma beleza. E aí você manda ele fazer nas suas costas. Se ele quiser fazer outra coisa, não deixe, é só massagem mesmo. Manda ele dispersar, ensina ele a fazer essa parte tailandesa. Depois desvire, e aí depois aí você faz tudo. E aí você me diz, mas quantas vezes? No mínimo 2 vezes por semana. Ou seja, na realidade, nós vamos fazer dispersivos gerais no outro, nada mais do que isso. A massagem é só para despistar, porque ele não acreditava em magnetismo, ele não acreditava em espiritismo. Se ela dissesse que ia fazer um passo, ele não deixava. Então era bom porque fazia a massagem, aproximava mais a intimidade do casal, e ao mesmo tempo o dispersivo, esse sim, quebrava toda a energética que estava. Quando um tocava no outro, um se assustava, ou seja, os campos estavam muito antagônicos. Resultado, 2 meses depois estavam em lua de mel, e com mais 1 mês depois ela estava grávida. Simples assim. Técnicas de magnetismo aplicadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas lá no centro tinham dito que isso era um problema reencarnatório. E ela já tinha dito, pois vai para outra encarnação, porque eu não vou aguentar muito tempo. Olha que situação complicada.
Então não adianta eu querer dizer que isso é problema reencarnatório, que é problema disso, daquilo, daquilo outro. O problema é para ser resolvido e não para ser postergado. Mas a gente tem essa riqueza chamada magnetismo e não fazemos uso. No caso da nossa amiga, deu super certo, foi super feliz e eu fiquei muito feliz com o resultado. Simples assim. Como é simples assim nós irmos lanchar agora, porque o tempo já passou. Ah, não, menina, pode ser agora, né? Ela nem ouve, ó. Ah, é que ela está no celular.